Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2025. E nesse trimestre, como você sabe, nós estamos estudando a carta do apóstolo Tiago e a lição de hoje, a lição de número 10, com o tema autenticidade diante das incertezas da vida. Hoje nós iremos falar sobre a certeza que nós temos do amanhã, ou melhor, a incerteza do amanhã. Lembrando, meus irmãos, que o aplicativo do EBD em Foco já está funcionando. Você pode acessar agora mesmo a sua Play Store e procurar por EBD em Foco. E então instale o aplicativo do ebdemfoco.com em seu telefone e acesse todos os slides e subsídios disponíveis na plataforma. É isso mesmo. Acesse todos os slides e subsídios disponíveis na plataforma EBD em Foco através do aplicativo do ebdemfoco.com na sua Play Store. Lembrando também que você que gosta de ministrar com slides em sua escola bíblica ou na sua igreja, no seu grupo de célula ou grupo de reunião, seja um assinante do ebdemfoco.com e você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados, slides editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, mas os slides produzidos pelo EBD em Foco são editáveis, o que facilita você fazer as mudanças que você desejar para melhor atender a sua necessidade na sua ministração. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores. Acesse agora mesmo o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra no Salmo 90 e o verso 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. O salmista nos advertindo, clamando ao Senhor para que o Senhor nos dê sabedoria para viver esta vida, de modo a confiar no Senhor como um exemplo de sabedoria. O resumo da lição nos diz: a nossa confiança em Deus nos proporciona segurança e orientação em meio às incertezas da vida. A vida é muito incerta. Nós não temos controle do tempo, nós não temos controle de todas as situações. Ainda que algumas coisas nesta vida seja previsível, mas a maioria delas são bastante incertas. E o que nos leva a ter uma vida tranquila é a nossa confiança em Deus, a nossa confiança no caráter de Deus. É através dessa confiança que nós temos segurança diante das incertezas da vida. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Tiago capítulo 4, versos 13 a 17. Como o texto é pequeno, eu vou ler só para vocês poderem ter uma ideia. Diz assim: eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna.
Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. O apóstolo Tiago está dizendo que nós não temos controle do amanhã. Que toda vez que nós determinamos em nossos corações fazer algo sem pensar que isso está, na verdade, no controle de Deus, nós estamos sendo presunçosos. Nós precisamos entender e ter consciência de que, na verdade, todas as coisas acontecem debaixo da vontade de Deus. Deus é soberano e por isso as coisas acontecem pela sua vontade e deixam de acontecer também pela sua vontade. Nossa introdução. A vida é repleta de incertezas e situações que não podemos prever ou controlar. Como eu disse, muitas coisas na vida são previsíveis, né? Muitas coisas são previsíveis. Por exemplo, o sistema solar, né, e o sistema de rotação da Terra é previsível, né? A cada 24 horas tem um dia, a cada 365 dias tem um ano, e assim por diante. São previsibilidade da existência humana, das coisas criadas, mas nós não temos o controle do tempo. Nós não podemos parar o tempo, nós não podemos voltar no tempo, nós não podemos caminhar no tempo, além do tempo. Maioria das coisas são, na verdade, incertas. Há algumas que são previsíveis. As leis estabelecidas por Deus no universo tornam algumas coisas previsíveis, mas a sua maioria são incertas. Tal fato tem abalado a confiança de alguns crentes, levando-os a questionarem o futuro. Pela incerteza da vida, as pessoas ficam questionando o futuro. Como diz um poeta brasileiro, Ariano Suassuna, né, que não é evangélico, mas eu vi alguém perguntando ele se ele acreditava em Deus. Ele disse assim: eu acredito em Deus. Se eu fosse um homem que não acreditasse em Deus, eu seria um homem desesperado. E é o que tem acontecido com muitas pessoas. Muitas pessoas que começam a questionar a existência de Deus, de questionar o poder de Deus, a capacidade de Deus controlar todas as coisas. Essas pessoas começam a entrar em desespero, porque elas percebem que elas são incapazes, que a vida é incerta e que só um ser soberanamente poderoso como Deus pode ter o controle de todas as coisas. As incertezas da vida podem gerar ansiedade e preocupações, fazendo adoecer o nosso corpo, alma e espírito. O texto de Tiago, que vamos estudar na lição deste domingo, nos ensina a respeito da soberania de Deus e da importância de reconhecermos nossa dependência dele em todas as circunstâncias. É a forma de nós descansarmos, compreender e aceitar que Deus é soberano e está no controle de tudo, e entender que somente dependendo dele, confiando nele, que nós venceremos todas essas incertezas circunstanciais da nossa existência. Veremos que o reconhecimento da soberania de Deus é que nos leva a confiar nele em meio às tempestades. Já imaginou se nós confiássemos ou se nós crêssemos em um Deus que não é soberano, um Deus que é limitado, como nós faríamos em meio às adversidades dessa vida? Felizmente, o Deus que a Bíblia apresenta é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Primeiro tópico: reconhecendo a soberania de Deus. Fazer planos. O termo utilizado por Tiago no versículo 13 traz a ideia de comércio, viajar a negócios e importar para a venda. Ele não está culpando um comerciante pelo seu trabalho, mas está mostrando a necessidade de que venhamos compreender que Deus deve permanecer, que Deus deve permear nossas ações e todas as áreas das nossas vidas. Isso é interessante, né? De fato, alguém pode pegar esse texto e transformá-lo num mantra, transformá-lo numa doutrina
Mas não é isso que Tiago está fazendo. O que Tiago está fazendo de verdade é lembrar as pessoas que nós somos limitados. Tiago não está dizendo que um comerciante não pode fazer um planejamento, uma boa gestão dos seus negócios para lá na frente, por exemplo, investir dinheiro para lá na frente ter mais dinheiro. Tiago também não está dizendo que o lavrador não possa plantar na esperança de lá no futuro colher, não está dizendo nada disso. O que Tiago está nos dizendo é que nós somos profundamente limitados e toda vez que nós fazemos planos sem considerar essa limitação e a soberania de Deus, nós estamos sendo presunçosos e por isso estamos pecando. Tiago nos alerta a respeito da presunção de se fazer planos sem considerar a vontade de Deus. O Senhor não condena o planejamento, muito pelo contrário, Deus é um Deus planejado, organizado, seja em qualquer área da nossa vida. O que Tiago deseja ensinar aos crentes é que a palavra final é do Eterno. A palavra final é de Deus. Em última instância, todas as coisas acontecem porque Deus permite. Essa é a verdade. Essa é a verdade. As pessoas querem fugir disso com medo de um Deus que seja cruel, mas não é crueldade. É perfeição. É soberania. As coisas acontecem em último instante porque Deus permite. A provisão divina. Reconhecer a soberania de Deus também significa confiar em sua provisão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele conhece nossas necessidades e tem um propósito para cada um de nós. Nós só reconhecemos de fato a soberania de Deus quando passamos a confiar nele de modo integral, de modo completo, sem restrição nenhuma. Porque se nós duvidarmos em qualquer aspecto que seja, nós não estamos reconhecendo a soberania de Deus. Nós estamos admitindo um Deus que seja limitado. Mas quando nós reconhecemos a soberania de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é nos livrar do desespero. É descansar em um Deus que de fato tem o controle sobre todas as coisas e que até aquilo de mal que acontece tem um propósito para cada um de nós, como nós iremos ver a citação que o comentarista vai fazer de Romanos 8. Quando dependemos de Deus, podemos viver com tranquilidade. Isso é sensacional. Charles Spurgeon, pregando um sermão sobre Isaías 53, ele fala que, naquele texto lá, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele diz que a primeira cura que o crente recebe quando ele confia em Deus é a cura do desespero, né? E aqui o comentarista diz, quando dependemos de Deus, podemos viver com tranquilidade. Quando dependemos de Deus, nós somos curados do desespero, sabendo que Ele está no controle e proverá para nós conforme a sua vontade. Se nós de fato reconhecemos a soberania de Deus, se nós de fato confiamos em Deus, então o resultado, o único resultado esperado é descansar, é viver em paz, é não estar desesperado. Eu sei que muita gente vai discordar de mim. Eu sei que existem muitas doenças psicossomáticas, problemas psicológicos que são graves, mas na maioria das vezes as pessoas que têm síndrome do pânico, ansiedade, depressão, essas pessoas estão faltando algo importante em suas vidas: reconhecer a soberania de Deus na existência da humanidade. Ah, Melk, isso não é verdade. Não, eu não estou dizendo que isso é regra. Eu estou dizendo que muita gente, inclusive eu conversei com pessoas semana passada, irmãos, amigos meus que passaram por depressão e disseram que só encontrou de fato a cura na confiança em Jesus. Na confiança em Jesus. Então nós precisamos estar inteiramente descansados no Senhor, porque estando nós descansados no Senhor, nós venceremos a maioria das perturbações da existência. Tiago sugere uma postura de submissão à vontade de Deus. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos,
faremos isto ou aquilo. É isso que nós devemos estar conscientes, porque na verdade a maioria dos problemas psicossomáticos são de ansiedade, de incerteza, de insegurança, de perturbações que nos fragiliza. Mas quando nós descansamos no Senhor, admitindo a sua soberania, nos submetendo a Ele, certamente o desespero vai embora. Essa confiança resulta em paz e segurança, sabendo que Deus cuida de nós e nos dá forças para enfrentar as tempestades da vida. Deus tem um propósito para cada situação que enfrentamos, e mesmo nas dificuldades, podemos confiar que Ele está trabalhando para nosso bem, conforme Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Se Deus está nesse negócio, irmão, então o mal que acontecer será transformado em bem. Tal verdade nos dá esperança e perspectiva, permitindo-nos enfrentar os desafios com a confiança de que Ele está ao nosso lado e tudo está sob seu controle. Eu gosto sempre de lembrar isso, né? Muitas pessoas têm medo, muitos cristãos têm medo de ler o livro de Apocalipse, né? Porque fala de momentos assim bem macabro, bem apocalípticos, né? No sentido vulgar que nós vemos hoje. Mas a palavra Apocalipse, irmãos, a palavra Apocalipse significa revelação. E o que está sendo revelado ali em Apocalipse? A vitória de Jesus. E consequentemente a vitória da igreja. E consequentemente a minha vitória. Então não tem o que ter medo. Quando lermos Apocalipse, né, só um exemplo, na verdade nós devemos nos alegrar. Porque ali nós vemos que o nosso Senhor, Ele tem controle sobre a história. E o final de toda a história é um final de vitória para Ele e para o seu povo. Humildade diante de Deus. No texto bíblico que estamos estudando, há uma crítica ao orgulho. Tiago 4:6 diz: mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Precisamos viver com humildade, reconhecendo nossas limitações e nossa dependência do Eterno. Dizia C.S. Lewis que a presunção, o orgulho é uma galinha que choca todos os outros pecados. Uma pessoa orgulhosa, geralmente uma pessoa que não tem só o orgulho como pecado. É impossível uma pessoa verdadeiramente humilde viver entregue a uma série de pecados. Porque a primeira coisa que a humildade faz é dar consciência da necessidade de Deus. Se você quer ter uma vida abençoada por Deus, comece com a humildade. A humildade nos leva a glorificar a Deus, reconhecendo que somos limitados e que somente Ele tem todo o poder. O orgulho e a autossuficiência nos afasta de Deus, com suspeitas, levando-nos a uma falsa sensação de controle sobre a vida. É falso a sensação de poder do orgulhoso. Ele está, na verdade, encobrindo a fragilidade dele. O orgulhoso, geralmente, ele encobre a sua fragilidade com o seu orgulho, com aquela posição de poderoso, de autossuficiente, de que não depende de ninguém, não precisa de ninguém, que não quer ser corrigido, não quer ser exortado, não precisa se submeter a nenhuma liderança. Na verdade, essa pessoa é uma orgulhosa e ela é muito mais frágil do que ela imagina. Ela está se afundando, ela está sendo engolida por uma série de outros pecados por causa do orgulho. Vossas presunções, no grego alazoneia, cujo significado é muito forte, trata-se de uma certeza, de uma força insolente, arrogante, típica de quem confia em seus próprios recursos e habilidades. Ser uma pessoa presunçosa
é achar que não depende de mais ninguém. É achar que é autossuficiente. É achar que é mais capaz que todo mundo. É achar que as coisas só se resolvem se estiver sob o seu controle, sobre a sua jurisdição, sobre o seu comando, sobre a sua liderança. Tem tantos cristãos assim que acham que o departamento ali da igreja só vai prosperar se estiver sob a liderança dele. Ei, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Ele usa quem ele quiser. Ele usou um peixe para carregar, transportar um profeta. Ele usou a jumenta para falar com outro profeta, ainda que profeta pagão. E assim por diante. A obra é de Deus. As vossas presunções, aquele apego arrogante, insolente, a sua autossuficiência. Ei, você não é autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. Nós somos seres contingenciais. Ou seja, somos interdependentes uns dos outros. Absoluto, só nosso Deus. Segundo tópico, a limitação do conhecimento humano. A brevidade da vida. Tiago 4,14 destaca a fragilidade e a transitoriedade da vida humana. Porque, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O vapor, ele é consistente por um certo tempo, até as circunstâncias mudarem. Nossa vida pode ser consistente, nossa prosperidade nessa terra pode ser consistente, nossa saúde pode ser consistente, mas basta o tempo mudar que tudo isso rui, que tudo isso vai por água abaixo. Ao utilizar a analogia do vapor, da neblina, Tiago nos lembra de que a nossa existência temporária é efêmera, nós não temos controle. Não temos controle das coisas. Eu disse no início, existem coisas no universo que são previsíveis, mas nós não temos controle sobre nada. Previsibilidade do universo. A Terra gira em torno de si mesmo e demora 24 horas para fazer isso, né? O dia. A Terra faz o seu percurso, né? De fazer a volta em torno do Sol, isso demora um ano. Isso é previsível. Isso é previsível. É previsível que amanhã, será outro dia. É previsível que se você fazer bons planos, amanhã você tem uma chance de ter uma vida mais tranquila. Mas é absolutamente incerto que nós estaremos vivos amanhã. É absolutamente incerto. Não há como saber. Por quê? Porque eis aqui uma impossibilidade cruel da vida humana. Nós não podemos voltar atrás e não podemos caminhar para frente antes da normalidade da existência. Por isso que Tiago está dizendo, a nossa vida é como um vapor. Está aqui, olha, tem dia que você acorda, a cerração está grande, a neblina está grande, está profunda, que você enxerga pouco, está densa. E no outro dia o sol está estalando, como nós dizemos aqui no norte. O sol está trincando, não tem uma única neblina. Ninguém imaginou isso. Houve uma previsão, tal, mas ela é sempre incerta, porque ninguém é capaz de fato controlar isso. Todas estas questões estão apenas sob o domínio e governo de Deus. Essa realidade deve nos levar a uma reflexão profunda a respeito de como contamos, de como estamos vivendo e quais são as nossas prioridades. Diante da certeza de que a nossa vida é passageira, é fundamental que coloquemos nossa confiança em Deus, que é eterno, imutável e soberano. Isso é importante, irmãos. A vida é breve. Nós vivemos a brevidade da vida. A vida é efêmera. A vida é como a neblina, que hoje ela está densa no amanhecer, mas no próximo dia o sol já dissipou. A vida é assim. Então, como que nós temos, o que fazermos para termos esperança? O que fazermos para a realidade não se tornar um tormento? O que fazer para que a vida hoje seja uma vida alegre? A única forma de nós termos uma vida que vale a pena ser vivida
A única forma da nossa realidade ser alegre, ser feliz, é nós vivermos para a eternidade. É nós vivermos para a glória de Deus. Porque vivendo para a glória de Deus é a única forma de vivermos para a eternidade. Porque se vivermos para o nosso dinheiro, é efêmero. Basta um problemazinho político que a economia desanda e o dinheiro perde valor. Se vivermos para o nosso corpo, o corpo adoece, morre, murcha. Se vivermos para as pessoas nos abandonam, elas desistem da gente, nos abandonam e a gente se frustra. Mas se nós vivermos para a eternidade, se nós vivermos para agradar a Deus, então a nossa vida é uma vida que valerá a pena ser vivida. Então a nossa existência, o nosso momento será de glória, de gozo. A única forma de nós não vivermos desesperados com a brevidade da vida é vivermos para a glória de Deus, vivendo a eternidade. Reconhecer a brevidade da vida também nos encoraja a viver com propósito e intencionalidade, aproveitando cada momento para fazer o bem e cumprir a vontade de Deus. Exatamente o que eu falei. Viver com propósito, viver a intencionalidade, é viver para a glória de Deus. É ter o propósito de viver para a eternidade, plantando para a eternidade. Melk, o que é plantar para a eternidade? O que é viver para a eternidade? É viver a vontade de Deus. Porque tudo que está fora da vontade de Deus é efêmero, é passageiro, é como a neblina, que hoje está densa e amanhã o sol já dissipou ela. Então a única forma de nós vivermos em paz, de nós não nos desesperar com a brevidade da vida, é viver uma vida com propósito, um propósito eterno de viver para a glória de Deus. Nossas limitações e incertezas sobre o futuro devem nos levar a buscar a sabedoria de Deus em todas as nossas decisões. Viver com sabedoria, viver com propósito, fazendo as coisas de forma intencional para a glória de Deus e não jogando fora o nosso tempo. Irmão, como nós jogamos fora o nosso tempo? Cada minuto que nós passamos nas redes sociais é momento jogado fora, no lixo. É jogado no lixo, lixo. Então vamos viver uma vida mais produtiva, com propósito, uma vida mais intencional, de modo que Deus seja glorificado em nós. Tiago 1,5 nos encoraja a pedir sabedoria a Deus, que dá liberalmente a todos. A verdadeira sabedoria não se baseia apenas em conhecimento humano ou experiências, mas em reconhecer nossa dependência de Deus e submeter nossos planos à sua vontade. A pessoa que reconhece que é incapaz, que depende de Deus, essa é uma pessoa sábia. Porque essa pessoa nunca será pega de surpresa. Essa pessoa nunca ruirá. Porque a Bíblia quem diz que a soberba precede a ruína, mas aquele que se humilha é honrado. Orar por sabedoria é essencial para alinhar nossos pensamentos e ações com os propósitos divinos. Isso aqui é muito importante, irmãos. Ter sabedoria é essencial para alinhar nossos pensamentos e ações com os propósitos divinos. Muitas vezes nós vivemos uma vida tão imprudente, tão tola, e é por isso que a gente nunca consegue alinhar as nossas intenções com as intenções de Deus. As nossas vontades com a vontade de Deus. Nunca se alinham, estão sempre em oposição, porque nós vivemos de forma tola. Quando buscamos a sabedoria, somos capacitados a tomar decisões que honram ao Senhor e refletem seu caráter em nossa vida. Aí sim, quando nós buscamos sabedoria, quando nós somos capacitados, quando nós tomamos decisões que honram o Senhor, aí sim as nossas vontades estarão no centro da vontade de Deus. Esta prática contínua de buscar sabedoria divina nos ajuda a viver de acordo com os princípios bíblicos, mesmo em meio às incertezas da vida. Nós precisamos entender que a nossa natureza ela é pecaminosa. Como diz um certo teólogo, a nossa vontade, a nossa natureza, ela é como as águas de uma cachoeira. Ela é livre para descer, mas não para subir. Ou seja, ela não consegue fazer espontaneamente o bem. Para nós vivermos o bem, nós dependemos essencialmente de Deus. Se nós não buscarmos numa prática contínua uma vida de sabedoria,
observando os princípios bíblicos, nós certamente iremos sucumbir. As nossas escolhas serão as piores. As piores. A imprevisibilidade do futuro. O futuro está fora do nosso controle. Ninguém é capaz, né? Se faz uma série de confabulação, né? Faz uma série de conjecturas, se faz uma série de projeções de que o homem viajará no tempo, para o futuro ou para o passado, mas, meu amigo, até hoje isso é impossível. O futuro e o passado está fora do nosso controle. Ninguém consegue voltar e ninguém consegue caminhar além daquilo que já está proposto. Tiago nos ensina a evitar a arrogância de fazer planos como se tivéssemos o controle absoluto sobre o que está por vir. É uma grande tolice, né? A gente precisa ter sabedoria. Por isso que é importante ter sabedoria. Porque você precisa viver a vida, a aproveitar a vida, a gozar da vida, a ter alegria na vida, mas não esquecer de que tem um futuro glorioso. E também não podemos viver em nome desse futuro uma vida amarga, triste, como se o hoje não fosse um presente de Deus. Nós precisamos aprender com Tiago, que nos ensina que nós não devemos ser arrogantes, nós não devemos pensar que as coisas estão no nosso controle, mas mesmo sabendo que as coisas não estão no nosso controle, nós não devemos nos desesperar, devemos estar confiantes no Senhor e no Senhor regozijar. Em vez disso, devemos submeter nossos planos à vontade de Deus, reconhecendo que Ele é soberano e tem o controle do futuro. Essa atitude de humildade nos ajuda a viver confiando que Ele nos guiará em cada passo do caminho. Deus tem o controle de tudo. Ele é criador dos céus e da terra, de tudo que neles existe. Se Ele é o criador e tem controle de tudo, ninguém melhor que Ele para nos conduzir nessa caminhada. A incerteza do futuro não deve nos paralisar, mas sim nos levar a uma vida de fé e confiança na providência divina. A consciência da imprevisibilidade deve nos levar a viver com um senso de urgência e propósito, nunca jogando o tempo fora, né? Se a vida é imprevisível, se nós não temos controle sobre a nossa existência, então a vida precisa ser vivida de modo a valer a pena, porque senão será um desperdício de vida. E viver com propósito, com senso de propósito, é a melhor forma de aproveitar essa vida. Cada dia é uma oportunidade dada por Deus para o homem viver de maneira que honre e sirva aos outros. Quando reconhecemos que não sabemos o que o amanhã nos reserva, somos incentivados a valorizar o presente e a fazer melhor uso do tempo e dos recursos que o Senhor nos concede. Quando reconhecemos que não temos o controle, então nós aproveitamos o hoje. Essa perspectiva nos ajuda a focar no que realmente importa, cultivando relacionamentos saudáveis, servindo aos necessitados e compartilhando o amor de Cristo. Viver com a consciência de nossa limitação e dependência de Deus nos prepara para enfrentar qualquer circunstância com fé e esperança. A incerteza da vida é que nos faz nos aperfeiçoar. Seria uma grande covardia da pessoa que vive uma vida sem buscar aperfeiçoamento. Mas compreendendo que nós não temos controle das coisas, nós devemos estar o máximo preparado para enfrentar cada circunstância. Dependência da sabedoria divina. Nossa limitação de conhecimento nos leva a buscar a sabedoria de Deus em nossas decisões. A verdadeira sabedoria vem de reconhecer nossa dependência dele e de submeter nossos planos à sua vontade. É sábio quem admite que não é capaz sozinho. É uma grande expressão de sabedoria admitir que você é incapaz. Admitirmos que somos insuficientes. Como eu já disse no início, nós somos seres contingenciais, dependemos do restante do contingente para sermos úteis na existência. Nós precisamos entender
que somos dependentes uns dos outros e principalmente de Deus. Tiago nos lembra de que, em vez de confiarmos em nosso próprio entendimento, devemos buscar a orientação divina em todas as áreas da vida. Sabedoria de Deus é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. A melhor forma de termos uma vida decente, abençoada, próspera, gozosa é vivermos na presença de Deus, é vivermos com a sabedoria divina em nossas vidas. Quando buscamos essa sabedoria, somos capacitados a tomar decisões que refletem o caráter de Deus e promovem a paz e a justiça. Submeter nossos planos à vontade de Deus requer confiança, né? Confiança, né? Que é a parte prática da fé, é uma entrega irrestrita a Deus. Quando buscamos sabedoria, nós aprendemos a nos entregar a Deus e nos submeter à sua vontade. Quem se entrega a Deus, quem se submete à vontade de Deus, é alguém que tem muita sabedoria. Em vez de insistirmos em nossos próprios caminhos, devemos estar abertos à direção e correção divina. Isso envolve um compromisso contínuo de oração, estudo da palavra de Deus e busca de conselho piedoso, né? Em vez de insistirmos em viver o nosso próprio caminho, nós devemos estar na presença de Deus. A dependência do Todo-Poderoso nos liberta da pressão de ter todas as respostas e nos coloca em uma posição de receptividade ao agir dele em nossas vidas. Essa dependência transforma a nossa maneira de viver, permitindo-nos experimentar paz e segurança, né? Nós devemos estar aquietados no Senhor e não vivermos desesperados. Uma vez que nós somos dependentes de Deus, nós estamos libertos da opressão da vida. Terceiro tópico, confiar em Deus em meio às tempestades. Deus está conosco nas dificuldades. Tiago 4,15 nos lembra de que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco. Se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor não quiser, não viveremos. Este versículo nos dá uma profunda confiança na presença constante de Deus em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. Isso aqui é muito importante, irmãos. Já falamos sobre isso, mas nunca é demais frisar. O cristão, ele deve viver sossegado. Apesar das adversidades, ele deve viver sossegado. Um cristão inquieto, desesperado, é um problema. É um prejuízo para o Evangelho. Porque o Evangelho nos ensina sobre um Deus, nos fala de um Deus que nos acolhe, que cuida de nós. Então, se Deus cuida de nós, nós devemos ter uma profunda confiança nele. Nós devemos estar sempre descansados nele, porque ele é o Senhor, o Deus que cuida de nós. A expressão "se o Senhor quiser" não é uma resignação fatalista, mas um reconhecimento humilde da soberania e do cuidado do Pai Celeste. Saber que ele está conosco nos fortalece para enfrentar as tempestades da vida, com a certeza de que nunca estamos sozinhos, né? Se o Senhor quiser, né? Não é um mantra fatalista, é um reconhecimento. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, não é fatalismo, não é estupidez, é prudência, irmão. Eu sei que Deus cuida da minha casa, eu sei disso, mas isso não impede de eu colocar a fechadura na porta. Isso não impede de eu colocar a fechadura na porta. Eu sei que eu não tenho controle das coisas, mas eu reconheço, antes de tudo, que Deus é soberano. Saber que Ele está conosco nos fortalece para enfrentar as tempestades da vida, com a certeza de que nunca estamos sozinhos. Nós não estamos resignados fatalistamente, mas nós estamos reconhecendo que, se não for o Senhor, nós estaremos perdidos. Essa confiança transforma a maneira como lidamos com as adversidades, permitindo-nos a encarar os desafios com uma atitude de esperança e resiliência, confiando que Deus está ao nosso lado e que Ele é capaz de nos sustentar em todas as situações. Confiança no Senhor.
Confiar no Senhor é depender exclusivamente dele. Quando nós dependemos exclusivamente de Deus, os desafios acabam se tornando menores. A esperança se renova, a resiliência se fortalece, porque Deus está ao nosso lado e confiamos nisso. Propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito para cada situação que enfrentamos. Mesmo nas dificuldades, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esta verdade nos oferece uma perspectiva renovada sobre os desafios e sofrimentos que enfrentamos. Em vez de ver as dificuldades como obstáculo, podemos recebê-las como parte do plano divino para nos moldar, fortalecer nossa fé e nos aproximar de Deus, né? As adversidades são, na verdade, aperfeiçoamentos que vivemos da parte de Deus. Se não fosse as adversidades, nós seríamos filhos pródigos, tolos, mas a adversidade nos lembra que nós somos dependentes de Deus. Essa compreensão nos ajuda a suportar as provações com paciência e fé, sabendo que há um propósito maior em ação, mesmo quando não conseguimos ver a totalidade do plano divino. Confiar em Deus em meio às tempestades envolve reconhecer sua presença constante, entender que Ele tem um propósito em todas as coisas e viver em obediência e fé. Confiar em Deus, isso aqui é maravilhoso. Confiar em Deus não é uma crença abstrata. Confiar em Deus é algo prático e envolve reconhecer que Ele está presente em nosso meio, constantemente, todo momento. Entender que todas as coisas têm um propósito e que todas as coisas em obediência a Ele é uma forma de amadurecimento e estabelecimento da fé, de uma fé verdadeira. Através da confiança em Deus, encontramos a força e a esperança necessária para navegar pelas tempestades da vida, mantendo a fé firme e a esperança viva. A única forma de nós navegarmos em paz nas tempestades da vida é absolutamente confiando em Deus, tendo a certeza absoluta de que nós estamos seguros por Ele. Viver em obediência e fé. A fé autêntica se manifesta em ações de obediência a Deus, mesmo em meio a incertezas. Somos desafiados a agir conforme o conhecimento do bem. A fé autêntica se manifesta em ações obedientes. Tiago é o que descreve sobre a fé prática. A fé sem obras é morta. Se a nossa fé não nos leva a viver uma vida de obediência, uma vida de dependência, então não é a verdadeira fé. Nós somos desafiados a agir conforme esta fé todos os dias da nossa vida. A obediência a Deus é uma expressão poderosa de nossa fé, né? A fé exige obediência. Charles Spurgeon dizia isso, que a fé que não me leva à obediência não é uma fé verdadeiramente bíblica. Devemos praticar a humildade, confiar na provisão divina, buscar sabedoria em nossas decisões e viver com a consciência de nossa dependência de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Estes princípios nos guiarão a uma vida alinhada com a vontade divina, reconhecendo a sua soberania em todas as áreas da vida. Precisamos entender que nós somos frágeis, limitados, incapazes e que Deus é tudo em todos. O texto da carta de Tiago que estamos estudando nos ensina algumas lições preciosas, como por exemplo, ser humilde. Tal sentimento nos permite reconhecer que não temos o controle total sobre as nossas vidas e que precisamos da orientação e do poder de Deus. Humildade admite fragilidade. A humildade admite a incapacidade. Paulo diz que nós devemos considerar os irmãos melhores do que nós. Isso é humildade. Confiança. A fé gera em nós a certeza de que Deus tem para nós a provisão. Essa confiança nos libera da ansiedade. Nós estaremos seguros de que Deus irá cumprir.
a sabedoria. Deus concede generosamente sabedoria a todos que pedem. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo. Filipenses 4:9. Nossa conclusão. Tiago 4:13-17 nos oferece uma visão clara da soberania de Deus e da nossa dependência dele diante das incertezas da vida. Reconhecendo a fragilidade da nossa existência e a limitação do nosso conhecimento, somos chamados a confiar plenamente no Senhor, que tem um propósito para cada um de nós. Em meio às tempestades da vida, Deus está conosco, guiando-nos e provendo para nossas necessidades. Como cristão, devemos viver em humildade, submetendo nossos planos à vontade de Deus e confiando em sua sabedoria e provisão. Ao fazermos isso, encontramos paz e segurança, sabendo que estamos nas mãos daquele que é soberano para sempre, amoroso. Muito bem, então estamos chegando ao final de mais um comentário. Você que gosta de fazer uso dos slides produzido pelo EBD em Foco, tire uma foto de você ministrando e nos envie. Acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. É isso aí, na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.